Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da equipe do Eu Sou Android e hoje trazendo para vocês um super comparativo entre Blue Vivo 4 e Moto X. Os dois aparelhos estão na mesma faixa de preço no mercado e têm especificações e configurações bem parecidas, por isso vale a pena ver esse comparativo. Vamos começar falando aqui do principal, que é o processamento. O Blue Vivo 4 conta aqui com um processador octa-core de 1.7 GHz. Então é um processador extremamente rápido e que não deixa nada a desejar. Como vocês devem ter visto aí no review, ele é um aparelho que flui muito bem em todos os testes, né? Para jogos ele não tem nenhum problema. Então aqui, comparado com o Moto X, que também tem um processador de 1.7 GHz, só que neste caso é um dual core. Por que nós podemos citar que o Blue Vivo 4 é melhor que o Moto X? Não que ele seja necessariamente melhor, mas neste aspecto é sim. A comparação entre os dois pode ser feita porque são processadores parecidos, digamos assim. Neste caso do Moto X, nós temos um processador dual core trabalhado com o sistema X8, que é específico para o Moto X. E no caso do Blue Vivo 4, nós temos um processador octa-core que é para atender todas as necessidades do aparelho. Então, neste caso, acredito que aqui o Blue Vivo 4 sai na frente. Referente a peso, os dois aparelhos têm praticamente o mesmo peso, né? Aqui tem 129 gramas, o Moto X 130 gramas. Referente à espessura, o Blue Vivo 4 com certeza ganha, porque aqui ele tem apenas 5,5 milímetros, enquanto o Moto X tem 10,4. Mas isso não é nada que atrapalhe não. Podem ver que os dois aparelhos juntos aqui não são tão largos assim, né? Não são tão espaçosos. São 5 milímetros de diferença, então não é grande coisa. Mas isso influencia um pouco na pegada. Aqui o Moto X ele tem uma tela menor, né, de 4,7 polegadas e aqui de 5 polegadas. A diferença também é mínima, né? Nesse caso eu consideraria um empate, mas aqui por causa das bordas o aparelho aparenta ser muito maior. Se vocês olharem a tela do Moto X, né, ela é menor aqui, ó. É menor e o espaço que o Moto X ocupa também é menor. Então pode ver que ainda sobra ali aquela parte da borda superior, sobra bastante. Então aqui, ó, caberia o Moto X sem nenhum problema em cima do Blue Vivo 4, ainda sobraria um espacinho. Quanto ao tamanho, então vocês podem ver que o Moto X pode ser uma melhor opção quanto a isso, né? Só para deixar claro, esse Moto X aqui é o meu aparelho, então se eu falo mal dele é porque eu conheço já o aparelho, mas não tem muitas coisas para reclamar. Então aqui, referente ao tamanho, eu me adaptei muito bem ao Moto X. Eu gosto da pegada dele, né? Apesar dessa espessura. Quando eu peguei o Blue Vivo 4, eu tive uma sensação de leveza e que o aparelho é muito fino mesmo. Você sente totalmente diferente quando pega o Blue Vivo 4 na mão. Com certeza você sente que ele é um dos aparelhos mais finos do mercado. Falando um pouquinho das telas dele. Aqui no Blue Vivo 4 nós temos uma tela Full HD, ou seja, é uma tela Super AMOLED de 1080 por 1920 de qualidade. Então a tela Full HD com qualidade sensacional, o brilho e o contraste dele é totalmente diferente. No caso do Moto X, nós temos uma tela AMOLED e ela tem resolução apenas HD. Então isso deixa um pouquinho, né, diferente o aparelho, né, que se você comparar as duas telas em brilho máximo, com certeza vai ver que tem muita diferença sim. No caso da tela, com certeza é ponto para o Blue Vivo 4, não tem nem o que comparar. Eu vou aumentar aqui o brilho, vamos aumentar aqui também, aqui o brilho já está no máximo. Ó, podem ver que a tela é totalmente diferente, com certeza aqui é um ponto para o Blue Vivo 4. Ainda falando sobre a tela, a densidade de pixels do Blue Vivo 4 é de 441 ppi e aqui no Moto X apenas 312. Ou seja, você tem uma qualidade muito maior para visualizar vídeos, acessar páginas da internet e até mesmo jogar
aqui no Blue Vivo 4 do que no Moto X. Falar um pouquinho das câmeras dos aparelhos. Os dois aparelhos contam com câmera traseira de flash de LED e câmera frontal. Qual a diferença? O Blue Vivo 4 tem uma câmera de 13 megapixels, enquanto o Moto X tem uma câmera de 10 megapixels. Qual a diferença entre isso? Praticamente nenhuma. O que muda é o aperfeiçoamento do aplicativo da câmera. Os dois aparelhos conseguem tirar fotos razoavelmente boas, né? São fotos que eu diria excelentes, tem uma qualidade de imagem razoável. No entanto, a resolução que o Moto X tira as fotos é maior, razoavelmente maior que a do Blue Vivo 4. Isso é pequenas coisas, né? Mas que pode influenciar. Os dois têm flash de LED, né? Como vocês podem ver aqui. Os dois têm flash de LED que facilita um pouco. No caso do Moto X, em algumas fotos que você utiliza o LED, ele sai com as fotos um pouco mais esverdeada. Isso é um problema para o usuário do Moto X. E no Vivo 4 não tivemos nenhum problema desse tipo. A câmera frontal do Moto X é uma câmera de 2.1 megapixels e tem boa qualidade, você pode utilizar para videochamadas sem nenhum problema. Enquanto isso, a câmera do Blue Vivo 4 traz aí 5 megapixels de qualidade, então as videochamadas com ele com certeza é bem melhor, que a qualidade dela também é muito melhor. Existem sim, até o momento, como nós citamos, a maioria das vantagens estão no Vivo 4, existem sim pontos em que o Moto X vence o Vivo 4. Não é sempre que ele vai ganhar. Mas assim, o caso do processador, o Moto X tem um processador específico, o sistema trabalhado para ele, então pode ser uma vantagem isso para o Moto X, né? Como ele tem as notificações inteligentes, comando por voz, isso são recursos praticamente exclusivos, né? Como ele tem o microfone, o Crystal Talk, que tem uma limpeza maior no microfone, permite esses controles de voz com muito mais praticidade. Isso é uma coisa que o Moto X tem e que o Vivo 4 não tem, não traz para o usuário. Os dois aparelhos aqui vêm com Android 4.4. O Blue Vivo 4 tem atualização para o 4.4.2 e o Moto X para o 4.4.4, atualização confirmada para o Android L. Então, nesse ponto, né, nesse quesito, creio que seja uma vantagem para o Moto X. No quesito bateria. Bateria, aqui praticamente um outro empate, né? A bateria dos dois aparelhos duram aí cerca de 12, 13 horas, depende muito do uso. No meu caso, se eu utilizar o Moto X com frequência, ele dura no máximo 8, 9 horas, isso utilizando no modo ART. Aqui também não é muito diferente, no Vivo 4 é praticamente a mesma situação, né? A bateria dele dura em torno de 10 a 12 horas em uso normal, e se você utilizar um pouco mais, ela cai aí para 9, 10 horas de acordo com o seu uso, tá? Nenhuma das baterias são removíveis, então se você quiser trocar de bateria tão fácil não tem como, a não ser que você arranque um pedaço do aparelho. No Moto X ainda dá a impressão que tem como, aqui no Vivo 4 nem impressão disso não tem, mas são aparelhos que têm uma bateria de boa qualidade e que dura muito bem, não vai ter nenhum problema durante o seu uso, que 12 horas são suficientes para você chegar próximo ao carregador novamente. Um ponto em que o Moto X se destaca é por ter suporte ao 4G. No caso, ele tem o suporte, e o Vivo 4 não, apenas ao 3G+, ao 3G Plus, que é uma velocidade melhorada do 3G, mas o 4G mesmo só o Moto X. No quesito câmera e alguns recursos que os dois têm e que aparentam ser praticamente iguais. A câmera filmadora dele, dos dois, filmam em Full HD a 30 fps normal, né? Isso é praticamente um padrão para aparelhos deste porte e deste preço. Os dois são aparelhos extremamente interessantes,
né? Como nós já citamos várias configurações dele. Aqui, o Blue Vivo 4 conta com o processador MediaTek MT6592, ou seja, é um processador octa-core 1.7 GHz. A GPU dele é uma Mali 450, que traz um bom desempenho em jogos. Então isso, para quem joga uma tela grande, Super AMOLED, qualidade Full HD e um bom processamento em jogos, muitas vezes pode ser fundamental. Para quem não curte tantos jogos, vai gostar mais de ver vídeos, acessar páginas da internet com este aparelho. Os dois aparelhos possuem 2 GB de memória RAM e, no caso, 16 GB de armazenamento, dos quais, desses 16, você consegue utilizar 12 pelo usuário. Aqui, o Moto X traz um processador Qualcomm Snapdragon S4 Pro MSM 8960. Aliado com o sistema X8 do Moto X, esse processador é suficiente para atender todas as necessidades do usuário do Moto X. Então, com certeza, o fato de ser 1.7 GHz dual-core não atrapalha comparado a um octa-core. Isso não atrapalha no uso nenhum, não tem nenhum problema quanto a isso. A GPU dele é uma Qualcomm Adreno 320, né, que tem um bom desempenho em jogos, sem nenhum travamento, nenhum lag. Então, para quem joga com o Moto X sabe do que eu estou falando, e quem não joga, tenha certeza que é um aparelho que roda todos os jogos que você imaginar, tem uma compatibilidade imensa com a Google Play, né? Os dois aparelhos não tiveram nenhum problema quanto às configurações. Ele roda tudo que você colocar para ele rodar, ele vai conseguir sem nenhum problema. Bom, então agora vamos falar um pouquinho do preço do aparelho. O Moto X você consegue encontrar ele aí na faixa de 900 a 1.200 reais e o Blue Vivo 4 na faixa de 900 a 1.200 reais também. Os dois aparelhos são aparelhos excelentes. Claro que o Moto X conta com alguns recursos que o Blue Vivo 4 não conta e vice-versa. Então aqui temos tela Full HD e tudo mais. Aqui temos alguns recursos exclusivos como o sistema X8, notificações inteligentes, que é este caso aqui, e controle por voz, como é o caso do OK Google Now. Então ele funciona para atender chamadas, você consegue fazer ligações, então isso eu creio que é um ponto muito positivo do Moto X. E um ponto que eu gostaria de destacar, na verdade 2 pontos sobre o Vivo 4, é a espessura, né, que ele se adapta muito bem à tua mão aqui, é muito tranquilo, e a tela Full HD com certeza foi o principal destaque entre esses dois aparelhos. Bom, vamos mostrar aqui um pouquinho então os testes do aparelho. Nós vamos utilizar o AnTuTu Benchmark 5.0 para testar os dois aparelhos e ver qual a pontuação que ele atinge e comparar alguns pontos de acordo com o AnTuTu. Vamos lá então. Testar. Vamos deixar rodando aqui então, que nós vamos ver que são dois aparelhos top de linha e que provavelmente atingirão boa pontuação. A diferença estará nas especificações dessa pontuação. A hora da verdade. Vamos ver um pouquinho da pontuação de cada um. Aqui, primeiro, o Vivo 4, 31.164. Agora eu fiquei até com vergonha. Eu vou procurar meu aparelho aqui. O Moto X
25.962. Com certeza já percebemos aqui uma diferença, né? Então vamos aos detalhes de cada uma aqui. Vamos ver o que cada uma tem de superior à outra. Bom, o multitarefas, né? Aqui no Moto X 3.637 e aqui no Vivo 4 3.879. Tempo de execução, né? 1.639 no Moto X, 1.570. Isso nós percebemos, né, normalmente porque o Moto X estava indo muito mais lento do que o Vivo 4. Nas especificações aqui com a RAM, né, operação RAM, o Moto X foi 767 pontos e o Vivo 4 3.688. Nossa, que chute, né? Aqui nas operações com single thread, o CPU inteiro 1418 para o Moto X e 1107. Aqui uma pequena vantagem para o Moto X. Vamos dar uma olhada aqui nos gráficos 2D, né? 1679 para Moto X, 1571 para o Vivo 4. Então aqui praticamente um empate. E aqui nos gráficos 3D, que para muitas pessoas é o mais interessante, né? Está aqui gráfico 3D 1920 por 1080, qualidade Full HD, 6.014 pontos. Vamos ver o Moto X, gráficos 3D 9.470. Aqui, claro que estamos falando de uma resolução HD contra Full HD. Então, como nós vimos aqui, os dois aparelhos são aparelhos excelentes que proporcionam boa qualidade para o usuário, né? Mas se tivesse que escolher entre um e outro pelo mesmo preço, com certeza o Blue Vivo 4 seria uma opção melhor que o Moto X. E olha que eu estou usando a Moto X há quase um ano. É um aparelho excelente, conta com recursos interessantes, como eu já falei. Mas se eu tivesse que comprar na atualidade, eu compraria o Vivo 4. Vocês podem estar falando assim, mas a Blue é uma marca desconhecida, né? E que talvez não vale a pena comprar. A Blue tem uma estratégia de marketing totalmente diferente da Motorola, então ela não divulga tanto, mas é uma marca confiável, né? Eu já tive alguns colegas que comprou ele, não teve nenhum problema, comprou o aparelho da Blue, né? Não exatamente o Vivo 4, mas que não teve nenhum problema com a marca. No caso do Moto X, o ponto principal agora é a atualização para o Android L, que ele terá, o Vivo 4 não. Mas são dois aparelhos top de linha, né? Se você pretende comprar um aparelho agora, são dois aparelhos que ainda vale a pena você estudar um pouquinho. O Moto X foi lançado em agosto de 2013 e o Vivo 4 em maio de 2014. Então são dois aparelhos, um mais recente e o outro um pouquinho mais antigo, né? Já tem mais de um ano de lançado, mas que vale a pena ainda a compra. Bom, galerinha, era isso. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado do comparativo, espero que tenham conhecido um pouco mais sobre o aparelho da Blue, né? Que até o momento eu não vejo muitos reviews dele, não encontro muitas informações sobre este aparelho. Então, como vocês podem ver, pode ser comparado sim para um aparelho de marca famosa, né? De marca conhecida aí no mercado. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo, comentar a sua opinião e se quiser algum comparativo, deixa aí sua dica que nós vamos buscar, né? Vamos procurar uma forma de conseguir esse comparativo para vocês, beleza? Valeu, galera, até a próxima, fui!